Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem com vocês, meu querido quarto módulo? Pessoal, então nós vamos aí para a nossa terceira aula digital, nossa terceira semana de aula digital, né? E na aula de hoje, pessoal, nós vamos comentar de uma coisa muito interessante, que são os aspectos econômicos associados à corrosão, tudo bem? Gente, pensa o seguinte, você já deve ter passado por uma situação, até mesmo na tua casa, onde você teve que disponibilizar algum dinheiro por causa de corrosão. Vamos dar um exemplo? Ou uma janela da tua casa que corroeu, ou o pé ou a parte de baixo de uma máquina de lavar roupa, de uma geladeira que corroeu e precisou ser trocada. Então a corrosão sempre está atrapalhando financeiramente algumas coisas da nossa casa, concorda? Você imagina isso dentro de uma indústria, pessoal. Você imagina isso dentro de uma indústria, o tanto de dinheiro que deve ser disponibilizado pela indústria para recuperar materiais corroídos. Então, olha a importância de se prevenir corrosão dentro de uma indústria, porque isso abala até o aspecto financeiro de uma empresa. E dependendo se a empresa não tomar cuidado com esse aspecto, né? Isso pode gerar um grande problema financeiro para a empresa, né? Então, no nosso slide, pessoal, nós vamos falar hoje desses aspectos econômicos. E por que chama custos diretos e custos indiretos? Por que nossa aula de hoje chama custos diretos? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Mas antes de entender isso, eu quero que vocês dêem uma olhadinha nesse próximo slide. Ó. Vê se você se identifica com alguma dessas situações. Ó. Um carro corroído, um portão corroído. Coisas que dentro da nossa residência seria necessário gastar dinheiro e fazer uma substituição. E como, pessoal, todo mundo já deve ter passado por isso, eu vou passar um videozinho para vocês muito divertido que eu fiz na casa do meu pai, tá bom? Meu pai, cara, ele tá com um problema muito grande de corrosão e vocês vão entender o porquê que ele tá tendo esse problema, quer ver? Vai ser um vídeo muito legal, vocês vão entender o objetivo desse vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Acompanhe aí. Fala, povo, tudo bem? Então, gente, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos falar dos aspectos econômicos envolvidos com corrosão. E para começar a nossa aula, eu vim aqui na casa do meu pai. Dá oi aí, pai. Beleza? Bem. Pessoal, eu vim aqui porque na casa do meu pai, tô tendo um problema com esse danadinho aqui, ó. O Chico. Olha, o Chico, cachorro do meu pai. Esse é o portão, ó. Esse portão, só para ter uma noção, você já pintou quantas vezes em um ano, pai? Já pintei 2 vezes, tem que pintar de novo, né? A terceira. E não é só pintar, é fazer todo aquele tratamento, né? Antiferrugem, aquelas coisas. Tem que lixar todo o portão, tem que fazer todo o processo. Então, galera, o que está acontecendo? Vai ter um gasto. Então, o aspecto econômico envolvido aqui em casa, e olha aí, ó, por causa desse danadinho, um dos motivos, não é só ele, mas junta chuva, junta a acidez da urina dele, ó. E esse portão, para você ter uma noção, quanto você pintou a última vez, pai? Acho que eu pintei em abril, depois foi mais ou menos em julho, por aí, pintei de novo. Em julho pintou de novo. É coisa de alguns meses, né? Entendi. E você sabe quanto você já gastou para pintar essas 2 vezes aí? Ah, eu não me lembro de cabeça, mas não é pouco dinheiro, porque mão de obra já é caro, né? Mão de obra é caro. Vamos colocar aí que as 2 vezes você já gastou uns 5 conto. Ah, com certeza. Uns 5 mil já foi. Ah, já. E agora vai mais uns 3, 4 mil para arrumar. Tudo uns 10 conto em um ano para arrumar isso. Vamos dizer assim, porque tem material que não é barato, né? Entendi. E pesa. Pesa claro, no bolso, claro, né? Claro. Então, pessoal, a introdução da nossa aula é essa. Se dentro de casa já tem esse problema, você imagina dentro de uma indústria. Então eu quis só fazer esse videozinho de introdução para a gente falar melhor da nossa aula, como esses aspectos econômicos interferem dentro de uma indústria. Beleza? Vamos para a aula então? Pessoal, vocês entenderam o vídeo, né? Até um vídeo divertido, né? O Chico lá, o cachorro do meu pai, ele faz lá o xixi dele, tá corroendo o portão, meu pai não sabe mais o que faz, ele troca de serralheira e recupera o portão. Então olha o problema financeiro que o meu pai está tendo com a casa dele. Agora você imagine isso para uma indústria. Então esse slide diz o seguinte, gente, ó. A corrosão tem um elevado impacto econômico, ambiental e segurança na sociedade, tá? Imagina uma caldeira corroída, pessoal. Imagina uma caldeira dessa estourar por problema na válvula que está corroída. Isso coloca em xeque até a segurança dos próprios colaboradores da tua empresa. Concorda comigo?
que pode ser quantificada através de custos diretos e indiretos. Então, uma empresa, pessoal, ele pode ter uma despesa direta devido à corrosão ou uma despesa indireta. Como são muitos fatores a gente se dizer, então eu vou dividir isso em duas aulas. Uma aula eu vou falar dos aspectos econômicos associados aos custos diretos e um associado aos custos indiretos. Então você já até sabe o tema da nossa aula da semana que vem. Na semana que vem, pessoal, eu vou falar dos custos indiretos associados à corrosão. Então, hoje nós vamos falar apenas aqui, ó, apenas dos custos diretos, tudo bem? E o que são custos diretos, pessoal? Ele fala, ó, são os custos atribuídos aos proprietários ou operadores das estruturas, fabricantes de produto e fornecedores. Ou seja, é aquele custo, pessoal, que está diretamente ligado ao proprietário. São aqueles custos que realmente ele tira o dinheiro do bolso, tá? Para poder bancar um problema de corrosão. Juro, o que seria um custo indireto? Eu vou explicar a próxima aula, mas eu posso dar um spoiler para vocês. Custo indireto é aquele custo que o proprietário também tem, mas ele não acha que é devido à corrosão. Então vamos dar um problema? Vamos supor que um determinado território está contaminado, isso gera uma multa para a empresa e ela foi contaminada por corrosão. Às vezes a empresa está pagando aquela multa, mas ela não associa a um problema de corrosão, isso é um custo indireto, tudo bem? Custo direto é aquele que ele paga para substituir um material, que ele paga para comprar um novo metal que foi destruído pela corrosão, isso é um custo direto, mas custo indireto a gente fala, como eu disse para vocês, na próxima aula, tudo bem, pessoal? E os custos diretos estão relacionados a quais critérios? Estão relacionados a quê? Então, o primeiro, pessoal, ele está relacionado à seleção de materiais mais resistentes e aumento de espessura. Pessoal, então vamos lá pensar? Ah, Jura, eu posso utilizar ali um portão de ouro, porque o ouro não corrói. Ô, gente, será que você acha... Com certeza que o dono da empresa do seu trabalho vai pagar um equipamento de ouro. Olha o custo que vai gerar para a empresa. É a mesma coisa por um portão de ouro na tua casa. Ah, Júlia, é só por um metal mais grosso, mais espesso, que não tem corrosão também. Ajuda a diminuir, só que quanto mais espesso, mais metal, mais caro também. Então olha o que ele fala. Ó, a resistência de um material está associada ao seu potencial padrão de redução. Vamos lembrar isso que a gente aprendeu lá no nosso terceiro módulo, pessoal? Potencial padrão de redução está associado à capacidade antioxidativa do material. O que eu estou querendo dizer? Que quanto maior o seu potencial de redução, menos ele corrói. Se menos ele corrói, quer dizer que quanto maior o potencial de redução, mais caro é esse metal. Vamos dar um exemplo? O metal que tem maior potencial de redução é o ouro. Por isso o ouro é caro, porque ele corrói bem menos, ele praticamente não corrói. E olha que coisa interessante, pessoal, quanto maior seu potencial de redução, maior resistência à corrosão, ou seja, menos ele corrói, foi o que eu falei para vocês. E quanto menos ele corrói, maior o valor desse metal. Então eu trouxe alguns valores aqui, pessoal, que são atualizados em 13 de fevereiro de 2018. Esses valores podem ter mudado um pouquinho, tudo bem? Mas só para vocês terem uma noção de mercado, tudo bem? Alumínio. Alumínio, eu peguei um metal alumínio. Quanto é o alumínio? O alumínio, pessoal, ele custa 2.123 dólares a tonelada do alumínio. Então vamos supor que você vai fazer uma peça de alumínio. Gente, põe aí que o dólar está em torno de R$5 ou até mais. Vamos fazer cálculo redondo de 5 mil. Está quase 10 mil reais a tonelada do alumínio. Então imagine você fazer uma peça do que a base dele é alumínio. Então imagine o dinheiro que a empresa vai disponibilizar. Aí você fala assim, não, vamos utilizar o zinco. O zinco, pessoal, olha o valor do zinco, 3.470 dólares a tonelada. Tudo bem, pessoal? Então o zinco ele tem um potencial de redução maior. O zinco tem um valor de mercado mais agregado porque ele é muito utilizado para fazer a galvanização. Então imagine você ter que estar substituindo peça por zinco. Olha o que gera de custo para a empresa, tudo bem? Níquel, olha o valor do níquel, 13 mil dólares a tonelada do níquel. Ah, Jura, mas o níquel aguenta mais corrosão, mas muito mais caro. Olha a prata, que é muito mais resistente, 16 mil dólares a tonelada da prata, quase 80 mil reais a tonelada da prata. Agora, pessoal, olha que interessante.
todos os dados que eu dei até agora foi por tonelada, não foi? Olha o ouro. O ouro é 42 mil dólares o quilo. O quilo. Não estou falando da tonelada, eu estou falando do quilo. Então você acha que vai sair barato se você falar para o proprietário da sua empresa, faz aí uma tubulação metálica aí de ouro. Ele não vai fazer nunca, vai ser muito caro isso para a empresa. Então não basta como técnico, pessoal, você só achar o valor, o metal ideal em termos oxidativo. Você tem que analisar o que a gente chama de custo-benefício. O que isso vai gerar de custo para a empresa, porém o que vai gerar de benefício para essa empresa. Então a primeira coisa de você selecionar, analisar, é o custo-benefício. O custo e o benefício que isso vai trazer para a empresa. Tudo bem, pessoal? Outra coisa também associada à espessura. Olha lá, quanto maior a espessura, maior o custo. Por exemplo, imagina um paralelepípedo maciço. Maciço ele não é oco, um paralelepípedo, então ele é 3D, ele tem comprimento, largura e altura, né? De 1 centímetro por 5 centímetros por 3 centímetros. Tudo bem? Esse objeto, pessoal, fazendo um cálculo aqui bem grosseiro, essa peça sairia em torno, se ela fosse feita de zinco, de R$ 1,30. Uma peça bem pequenininha. Olha o que eu vou fazer agora nesse outro exemplo, pessoal. Perceba que eu tripliquei aqui essa última grandeza. Eu tripliquei, ou seja, eu deixei o material mais espesso, eu deixei ele o triplo mais largo. Pessoal, ao ter triplicado a espessura, olha para quanto foi a peça, R$ 3,70. Ainda está barato, mas você tem que perceber que o valor da peça triplicou. Então, pessoal, é meio proporcional. Não adianta você chegar para o seu chefe e falar assim, põe o dobro de espessura, aquela peça vai ser o dobro mais caro. Então, novamente, você tem que achar o custo-benefício, qual o melhor material utilizar e qual a espessura adequada, de modo que previna a corrosão, mas também não gere um custo direto muito alto para o proprietário da minha empresa. Então, o primeiro critério que a gente tem que analisar, pessoal, é o tipo de material a ser usado e a espessura que ele deve ser usado para chegar a um bom custo-benefício. Tudo bem o primeiro critério, galera? Certinho? Vamos então para o segundo critério, utilização de revestimentos, inibidores de corrosão e técnicas eletroquímicas. O que seria isso? Vamos lá, Os revestimentos galvânicos, como tinta, metal de sacrifício e inibidor, gera altos custos para a empresa. Pessoal, eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha casa. Quando eu fui fazer a parte de madeiramento, meu marceneiro falou assim para mim, ô Jurandir, compra prego e parafuso galvanizado. Eu sabia o porquê, né? Porque eu já estudava química, mas eu perguntei para ele, por que galvanizado, né? Ele falou assim, porque ele tem uma película de proteção, né, que faz com que dura mais. Até achei bonita a resposta do pedreiro, né? Aí eu falei, isso mesmo, eu fui comprar o tal do material galvanizado. Pessoal, pasmem, o galvanizado era o dobro do preço do prego e parafuso normal. Então, se eu pagava no pacotinho de prego R$5, no galvanizado era 10. Então, por quê? Porque esses revestimentos protegem o material, mas tem um alto custo. Tintas, também existem muitas tintas poliméricas ou emborrachadas que previnem o metal, só que também é uma tinta importada, uma tinta cara, tudo bem, pessoal? Então não basta só você jogar um inibidor ou metal de sacrifício sem analisar para que eu estou colocando aquilo, tudo bem? Algumas tintas galvânicas, por exemplo, são de bases esmaltadas e até importadas, foi o que eu falei para vocês. Então não adianta você colocar lá uma tinta preventiva ou metal de sacrifício e não analisar o custo que isso vai gerar para a tua empresa, tudo bem? Então tudo isso, pessoal, é custo direto, tá? Onde a corrosão interfere aí na empresa, no gasto que a empresa tem, tudo bem? Pessoal, terceiro aspecto importante a se dizer, inspeção, manutenção e reparação. Esse é o principal aspecto, a principal causa de problema de corrosão dentro da indústria, até em nossa casa, pessoal. Às vezes na nossa casa mesmo a gente vê uma janela corroída, um portão corroído e deixa lá, fala, deixa aí, não vai dar nada. E a hora que você menos espera, você tem que comprar um portão novo, uma janela nova, que não dá mais para recuperar. Então olha o que ele fala, muitos profissionais se especializam nas áreas referentes à prevenção contra a corrosão. Então existem, pessoal, engenheiros químicos que são especialistas em corrosão, em analisar a taxa de corrosão, o tipo de corrosão, para buscar qual que seria a prevenção mais satisfatória para tal, ok?
Assim, é indispensável a contratação desses profissionais a fim de solucionar problemas associados à corrosão. Pessoal, profissionais que são especialistas dessa área, eles são muito bem remunerados, porque nem todo mundo se interessa por essa área de corrosão. Então a corrosão é uma área que está crescendo muito, porque os proprietários já perceberam a importância de se prevenir a corrosão, evitando custos diretos muito altos, tudo bem? E em muitos casos, empresas terceirizadas são contratadas para esse fim. Às vezes não tem profissional na empresa que cuida desse aspecto de corrosão e é contratada uma empresa para verificar isso. Ô professor, mas vai gerar um custo, mas o custo da empresa contratada não será tão alto do que o custo de fazer a substituição da peça. Então essa parte de inspeção, de manutenção, pessoal, é importante tanto para o lado financeiro, como também para a parte de segurança dos colaboradores. Eu introduzi minha aula hoje falando exatamente disso. Imagina um equipamento que funciona sob pressão, que tem uma válvula corroída, ou alguma ponte de sustentação, algum elevador de sustentação metálico na empresa, que é rompido por causa de corrosão. Então isso também está associado à segurança dos colaboradores desta empresa, tudo bem? Então por isso é muito importante fazer a inspeção e a manutenção corriqueira, periódica desses materiais da empresa. Tudo bem, pessoal? Certinho? Quarto, pessoal, controle das condições ambientais. Aqui eu tenho um texto, pessoal, que ele vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente, ó. Com o avanço do conhecimento científico e das técnicas de estudo sobre o meio natural, aplicaram-se os alardes, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, a respeito de impacto gerado pelas atividades humanas sobre o meio natural. O desenvolvimento da ecologia, já no século anterior, e a difusão dessa área do conhecimento contribuíram para elevar o número de cientistas que apontavam sobre os efeitos danosos da evolução da sociedade capitalista. Pessoal, vocês estão percebendo que o texto está associando ao cuidado ao meio ambiente. E aí até ele fala aqui, ó, nesse contexto, ocorreu aquilo que costuma ser denominado despertar da consciência ecológica. E aqui ele fala de algumas conferências ambientais, né, onde os principais assuntos, né, alguns assuntos estão associados a tomadas de decisões associadas à prevenção do meio ambiente. E aí você poderia perguntar o que o próximo slide nos pergunta, né? Observa que os olhos do mundo estão voltados para a questão ambiental. Mas aí vem a pergunta que eu deixo para vocês. O que a corrosão tem a ver com as questões ambientais? Pensa um pouquinho, pessoal. O que a corrosão tem a ver com questão ambiental e isso vai gerar uma despesa para a empresa? O que tem a ver? Então, olha o que eu escrevo no próximo slide. Ó. A corrosão agride materiais e se o controle operacional não for realizado de modo adequado, as substituições serão constantes. O ambiente poderá ser agredido tanto na produção de novas peças, seja na manufatura ou na extração das mesmas, quanto ao descarte inadequado dessas peças. Pessoal, então olhem o que pode acontecer. Tem um dado, eu já comentei esse dado com vocês, se eu não me engano, no terceiro módulo, que de cada 4 peças que é fabricada no país, uma é só para substituir peça de corrosão. Imagina o tanto que tem que extrativar minério para obter essa peça. Por exemplo, o ferro é obtido de um mineral chamado hematita. Imagina o tanto de hematita que retira-se do meio ambiente para substituir uma peça de corrosão. Então, preocupar-se com a corrosão, pessoal, também é você preservar o meio ambiente. E ao comprar esse material, isso também vai gerar um custo para o proprietário. Como? Vocês sabem que quanto mais se extrativiza material do meio ambiente, menos tem, porque mais explorado é o meio ambiente. Tendo menos, aumenta o valor agregado desse material. E aumentando o valor agregado, vai gerar diretamente um custo para a empresa. Então, pessoal, você preservando o material, né, desacelerando a corrosão de um material, isso vai fazer com que diminua o custo direto do proprietário e você vai estar prevenindo o ambiente na extração desses metais e principalmente no descarte inadequado desses materiais, porque esse material ele fica lá no meio ambiente jogado quando ele é substituído. Então isso deve ter muito cuidado também. Então o controle ambiental, os aspectos ambientais, pessoal, ele está associado a um custo direto muito bem trabalhado nas indústrias hoje, né? Como a própria matéria já disse, tem muitos países que estão associados a essa questão ambiental, o que é muito importante.
Tudo bem, gente? E falando aí da nossa quinta e última associação, né, que é a relação que nós estamos fazendo com o custo direto, é a perda da produtividade. Pessoal, isso eu já comentei com vocês, né? Quando eu tenho algum problema de corrosão dentro de uma planta operacional, tá? Isso pode gerar perda do produto. Perda do produto, você vai estar produzindo menos, vai diminuir o rendimento. Diminuindo o rendimento quer dizer que está gerando menos lucro. Imagine a perda direta que a empresa está tendo, tá? E principalmente, pessoal, eu estou colocando em xeque a boa qualidade do produto do fabricante. Por quê, pessoal? Imagina que eu estou trabalhando numa indústria alimentícia e uma determinada peça, num frigorífico e vamos supor que uma determinada bancada metálica, ao qual eu faço a desossa de um material, está corroída. Esse material da corrosão, ele pode ser embalado junto com aquela carne e depois a pessoa se alimentar e pode ter algum problema com restolhos desse material corroído. Por isso você pode ver que nos frigoríficos as bancas são feitas de aço inox para não ter esse problema de corrosão. Isso, pessoal, está tudo associado à perda de produtividade e o bom nome do fabricante. Então ele fala, muitos aspectos podem ser considerados na perda de produtividade afetada pela corrosão, gerando impacto econômico para a empresa. Tá? Então você imagina o custo direto que essa empresa vai ter que ter, né? Ou a perda financeira que essa empresa vai ter, né? Associada a um problema de corrosão. E aqui eu vou elencar para vocês alguns problemas que podem estar associados a isso, tá bom? Primeira, paralisação de equipamento para reposição e manutenção de peças, tá? Você imagina você ter que paralisar a empresa por meio período que seja, eu nem estou falando um dia, por meio período para trocar uma peça de corrosão. Você não tem noção para uma grande indústria o que isso gera de perda para a indústria, tá, pessoal? Então, se você tiver que paralisar algum setor da planta industrial para trocar um equipamento por corrosão, isso vai gerar um gasto muito grande para a empresa, tudo bem? Segundo aspecto, perda do produto por vazamento ou contaminação. Então imagina você ter uma perda ali de um material gasoso, esse material gasoso tóxico ou ácido sendo lançado para o meio ambiente, ou às vezes esse vazamento, pessoal, pode gerar algum problema também no seu produto. Então a perda desse produto por vazamento e contaminação também gera um gasto direto aí para o dono da empresa, para a empresa, tudo bem? Poluição devido ao escape, foi o que eu citei, de produtos indesejáveis lançados para fora da canalização. E aí, pessoal, já dando um spoiler da próxima aula, imagina que eu estou lançando uma substância ácida para o meio ambiente, porque a minha peça está corroída, então está deixando escapar um gás ácido. Isso torna a chuva mais ácida, isso pode cair num rio, tornando a água do rio mais ácida, e a empresa capta essa água para fazer um processo industrial. Ao perceber que essa água está muito ácida, a empresa tem que comprar produtos para neutralizar o pH dessa água. Isso é um custo indireto, porque a empresa não acha que é ela que está gerando essa acidez da água. Ela compra o produto químico, tá? Para tirar a acidez, mas ela não imagina que ela mesma foi responsável por acidificar essa água e depois ter que comprar produtos para tratar essa água. Isso é um custo indireto, entenderam? Então eu já estou dando até um spoiler da próxima aula para vocês entenderem o que eu vou falar na próxima aula, tá, gente? Então, aqui pensando em custo direto, na poluição que a empresa pode estar causando também é perda de produtividade, tá bom? Outra coisa, redução na eficiência operacional dos equipamentos. É óbvio, né, gente? O material corroído, ele não vai ter a mesma eficiência operacional do equipamento. Então, vamos supor que eu tenho uma regulação de uma válvula que trabalha sobre alta pressão. Se eu tiver algum ponto corroído, com certeza vai diminuir a eficiência operacional do equipamento. Diminuindo essa eficiência, eu vou ter menos produtividade, o que vai gerar um impacto direto no rendimento dessa empresa, no rendimento financeiro dessa empresa. Tudo bem? O quinto, exigência de superdimensionamento nos equipamentos. O que acontece, pessoal? Vamos supor que na sua planta frigorífica, por exemplo, você tem um equipamento corroído. Isso vai fazer com que, acredita-se,
que outros equipamentos da planta podem estar passando por esse processo de corrosão. E aí exige um superdimensionamento, ou seja, uma revisão de toda a planta dos equipamentos. E aí gera paralisação de equipamento e, consequentemente, prejuízo aí na empresa. Então, essa exigência de superdimensionamento também pode gerar alguma paralisação, que, consequentemente, vai afetar diretamente no custo aí da empresa. Tá bom, pessoal? Sexto critério que a gente pode dizer também, problema nos diversos tipos de segurança. Eu até comentei com vocês, né? Nós já vimos alguns acidentes até, muitos graves, isso aí vai ser pauta para uma próxima aula também, acidentes que ocorrem porque pessoas estão próximos de caldeiras que explodem e depois que a perícia vai lá fazer o laudo ou a parte de segurança do trabalho da empresa, percebe que aquela explosão foi devido a uma válvula corroída, né? Então isso está muito ligado também, problema de corrosão, a problemas de segurança. Fazendo um spoiler aqui também, pessoal, fazendo um adendo, não sei se vocês estão lembrados que há tempos atrás, eu sou péssimo para saber há quanto tempo atrás, mas vocês devem ter acompanhado no noticiário, que uma ponte no Rio de Janeiro desabou e depois a perícia constatou que a sustentação metálica estava corroída e por isso ela desabou. Então olha como a corrosão é importante não só no aspecto industrial, né, mas no aspecto também habitacional, no aspecto de cidade, aspecto domiciliar. Então a corrosão, pessoal, ela gera tanto problema financeiro como também, como aí diz, problema de segurança, tá bom? E o último aspecto, pessoal, foi que eu disse para vocês, né? Garantia de qualidade e durabilidade que envolve o bom nome do fabricante. Pode ter certeza que nenhuma empresa, pessoal, ela quer que chegue numa análise laboratorial e perceba traços de metal pesado ou de algum metal corroído ali no alimento. Imagine o que pode gerar de prejuízo isso para a empresa. Imagine se cai na boca que uma empresa X está comercializando material, alimentos, que foi encontrado restos de metais ali corroídos. Então, isso acaba com todo o bom nome que o fabricante fez durante a sua jornada empresarial, né? Isso pode até falir uma empresa. Então, tudo isso, pessoal, são custos que estão associados diretamente ao problema da indústria. Tudo bem, pessoal? Acho que era isso, e isso era o último slide, tá bom? Então, na aula de hoje, pessoal, nós falamos dos custos diretos associados aos aspectos econômicos da corrosão. Como eu disse para vocês, a próxima aula a gente vai falar dos custos indiretos, tá bom? Então, eu peço para vocês agora, vá lá no seu questionário, tudo bem? Realiza a atividade proposta que tem para fazer, porque esse questionário ele vai servir tanto para gerar uma menção para você dessa aula, como também para verificar e confirmar a sua participação na aula, tudo bem? Assim a gente encerra a nossa aula de número 3, tá, pessoal? E fiquem com Deus, juízo, fiquem em casa e semana que vem a gente fala então dos custos indiretos associados aos aspectos econômicos da corrosão. Tudo bem, pessoal? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima!